O cheiro de alho refogado e alecrim ainda impregnava os meus cabelos quando me sentei na poltrona da sala, sentindo as pernas pulsarem num ritmo doloroso e constante. Me chamo Odete, e naquela véspera de Natal, aos 74 anos, eu não era apenas uma mãe esperando os filhos. Eu era uma mulher divorciada que havia transformado a própria solidão em um templo de dignidade, ou pelo menos era isso que eu gostava de acreditar. O relógio de parede, um antigo carrilhão que herdei da minha avó, marcava 19 horas em ponto. O pêndulo ia e vinha, indiferente ao meu cansaço e à minha expectativa. Não comecei o dia sentada. Pelo contrário, a batalha na cozinha havia começado antes mesmo de o sol rasgar o céu de dezembro. Eu acordei decidida. Era o primeiro Natal em 3 anos que todos confirmaram presença. Meu filho mais velho, Carlos, com sua esposa e os gêmeos, e a caçula, Mariana, com o novo namorado. Desde que me separei de Augusto há mais de 20 anos, aprendi a lidar com a casa vazia. Mas o Natal... o Natal era a trégua sagrada. Era o dia em que a minha mesa de 6 lugares voltava a fazer sentido. Passei 8 horas ininterruptas de pé. O calor do forno transformou a cozinha numa sucursal do inferno, mas eu não me importava. Havia picado as nozes para a farofa com a precisão de um cirurgião. Havia temperado o lombo com vinho branco e ervas finas na noite anterior, virando a carne de 2 em 2 horas para garantir que o sabor penetrasse até a fibra mais profunda. Minhas mãos, já marcadas pelas manchas da idade e por veias saltadas, trabalharam com uma agilidade que eu julgava ter perdido. Havia amor em cada movimento da faca, em cada colherada de molho, em cada camada da torta de nozes que a Mariana tanto adorava na infância. Enquanto o cheiro do assado tomava conta da casa, eu cantarolava músicas antigas, ignorando a dor aguda na lombar. Eu queria que tudo fosse perfeito. Tirei do armário a toalha de linho branco com bordados em dourado, aquela que eu mesma fiz quando ainda era jovem e acreditava que casamentos duravam para sempre. Areei os talheres de prata até que pudesse ver meu próprio reflexo distorcido neles. O reflexo de uma mulher cansada, sim, mas orgulhosa. Quando terminei, a mesa parecia uma fotografia de revista. O dourado das rabanadas contrastava com o verde das folhas de decoração e o vermelho vivo das frutas que comprei no mercado municipal, escolhendo uma a uma, brigando com o feirante para levar as mais bonitas. Tudo estava pronto. O peru, dourado e brilhante como um troféu, repousava no centro. Tomei um banho rápido, lavando o suor e o cheiro de gordura. Vesti uma túnica de seda azul marinho, solta e elegante. Coloquei meus brincos de pérola e passei um batom discreto. Olhei-me no espelho do banheiro e sorri. Você ainda dá conta, Odete, sussurrei para mim mesma. A mulher independente, que criou 2 filhos sozinha depois que o marido saiu porta fora atrás de uma aventura qualquer, estava ali, pronta para receber o amor que julgava merecer. Voltei para a sala. Liguei as luzes da árvore de Natal, que piscavam num ritmo hipnótico. A casa estava linda, silenciosa, mas pronta para o barulho, para as risadas, para o tilintar dos copos e, principalmente, para o abraço dos meus netos. Foi então que o celular vibrou sobre a mesa de centro. O som foi curto, seco, uma notificação de mensagem. Meu coração deu um pequeno salto, antecipando um "Estamos chegando, vó" ou "Abre o portão, mãe". Peguei o aparelho com as mãos que tremiam levemente, não de idade, mas de ansiedade. A mensagem era de Carlos. Não havia emojis, não havia áudio, não havia a doçura que eu esperava. Eram letras frias numa tela iluminada. Mãe, surgiu uma promoção de última hora e decidimos ir todos para o resort na praia. A Mari e o namorado vão com a gente. Vamos passar o Natal aqui, as crianças queriam piscina. Guarda a comida para amanhã ou congela. Beijo. Li uma vez. Li a segunda vez. Na terceira vez, as letras começaram a embaçar. Não foi um choro explosivo. Não gritei. Apenas senti algo se quebrar dentro do meu peito, algo que fez um barulho muito mais alto do que qualquer prato caindo no chão. Era o som da minha própria estupidez se estilhaçando. Guarda a comida para amanhã.
A frase ecoava na minha mente como uma sentença. Eles não estavam presos no trânsito. Não houve um acidente. Não houve uma doença súbita. Houve uma escolha. Entre o esforço da mãe que passou o dia inteiro no calor do fogão e a comodidade de uma piscina de hotel, a escolha foi feita sem hesitação. Eles trocaram o meu tempero, a minha dedicação, o meu abraço, por um buffet impessoal e água clorada. Levantei-me da poltrona. Minhas pernas, que antes doíam pelo esforço, agora pareciam feitas de chumbo. Caminhei até a sala de jantar. A mesa posta zombava de mim. O peru parecia ridículo no centro daquela encenação. As taças de cristal, que eu havia polido com tanto cuidado, pareciam de repente vidro barato. Senti uma onda de calor subir pelo meu pescoço, mas desta vez não era o calor do forno. Era vergonha. Uma vergonha profunda e corrosiva. Vergonha de ter passado o dia suando, de ter gastado parte da minha aposentadoria comprando os melhores ingredientes, de ter me perfumado, de ter criado um cenário de conto de fadas para pessoas que me viam apenas como uma opção secundária, um plano B caso o resort não desse certo. Guarda a comida, como se eu fosse uma geladeira, como se eu fosse um depósito, como se o meu tempo, as minhas 8 horas de pé, a minha dor nas costas, não valessem absolutamente nada. Lembrei-me de quando me divorciei. Lembrei-me de como trabalhei dobrado, costurando para fora, fazendo bolos para vender, tudo para que Carlos e Mariana nunca sentissem a falta de nada. Lembrei-me das noites em claro quando tinham febre. Lembrei-me de como me anulei tantas vezes para que eles pudessem brilhar. E o pagamento era aquele. Uma mensagem de texto às 7 da noite. Olhei para o celular novamente. A tela já estava escura. Carlos nem sequer ligou. Não teve a coragem de ouvir a minha voz, porque sabia, no fundo daquela alma egoísta, que ouvir a minha decepção estragaria a primeira caipirinha dele na beira da piscina. Ele preferiu a covardia do texto. Uma lágrima solitária escorreu pelo meu rosto, quente e salgada. Limpei-a com as costas da mão num gesto brusco. Não. Eu não daria a eles o gosto das minhas lágrimas. Eu já havia chorado demais por homens que me abandonaram. Não choraria por filhos que me desprezavam. Aproximei-me da mesa e toquei a borda da travessa do lombo. Ainda estava quente. O cheiro era maravilhoso. Era comida de verdade, feita com alma, coisa que nenhum chefe de resort, por mais estrelado que fosse, conseguiria replicar, porque faltava a eles o ingrediente que eu havia despejado ali em excesso: o sacrifício materno. Mas aquele sacrifício tinha acabado de se transformar em outra coisa. Olhei para a janela. A rua estava quieta. A maioria das casas tinha luzes piscando, mas eu sabia que, atrás de muitas daquelas portas, a realidade não era tão festiva. Eu conhecia meus vizinhos. Sabia quem passava necessidade, quem passava o Natal sozinho, quem comia o básico porque o dinheiro não dava para o luxo. Havia a dona Cida, 3 casas para baixo, uma viúva que vivia da pensão mínima e cuidava de um filho deficiente. Havia o seu Jorge, o porteiro do prédio da esquina, que passaria a noite numa guarita minúscula comendo marmita fria. Havia a família nova, que se mudou para o sobrado dos fundos, gente simples, que eu via estendendo roupas surradas no varal e que provavelmente não teria peru na mesa. Um pensamento selvagem cruzou a minha mente. Uma ideia que, horas antes, pareceria loucura, mas que agora, diante do desprezo dos meus filhos, parecia a única coisa sensata a se fazer. Peguei o celular novamente. Não para responder ao Carlos. Não. Para ele, o silêncio seria a minha primeira arma. Deslizei o dedo pela tela e apertei o botão lateral com força, até que a opção desligar apareceu. Confirmei. A tela ficou preta. O mundo lá fora, o mundo do resort, da piscina e da ingratidão, deixou de existir. Eu estava sozinha na minha sala, cercada por um banquete para 10 pessoas. Mas eu não me sentia mais sozinha. Sentia uma energia nova, uma raiva que se transmutava em ação. Fui até a cozinha e comecei a abrir as gavetas. Não busquei os potes de plástico para guardar a comida para amanhã, como meu filho ordenara. Busquei as bandejas descartáveis que sobraram do aniversário do ano passado. Busquei o papel alumínio.
Busquei a dignidade que tentaram me roubar. A casa estava impregnada de silêncio, mas dentro da minha cabeça, uma orquestra começava a tocar uma música diferente. Não era Noite Feliz. Era uma marcha de guerra. A guerra de uma mulher que cansou de ser deixada para depois. Caminhei até a porta da frente e a abri. O ar da noite estava abafado, anunciando chuva. Olhei para a rua deserta e pela primeira vez em muito tempo não senti medo. Senti propósito. Respirei fundo, enchendo os pulmões com o ar úmido da noite de Natal. Eu tinha uma missão. E aquela comida, aquele amor em forma de alimento, não iria para a geladeira. Iria para quem tivesse fome, fome de comida e fome de afeto. Voltei para dentro, não como a mãe rejeitada, mas como a dona da minha própria casa e do meu próprio destino. Meus filhos achavam que podiam dispor do meu tempo e do meu esforço como bem entendessem. Achavam que encontrariam tudo aqui, estático e preservado, quando decidissem que a mãe era conveniente novamente. Mal sabiam eles que, ao desligar aquele telefone, eu havia desligado também a velha Odete, a mãe sempre disponível, a mulher que esperava. Comecei a montar as primeiras marmitas. Coloquei fatias generosas de peru, colheradas fartas de farofa, pedaços úmidos do lombo. A cada montagem, a dor no peito diminuía um pouco, substituída por uma adrenalina fria e calculista. Eu não estava apenas distribuindo comida, eu estava distribuindo a minha libertação. Calcei meus sapatos mais confortáveis, peguei as chaves e saí para a varanda. A noite seria longa, mas pela primeira vez em anos seria uma noite decidida por mim, e não pelas migalhas de atenção que meus filhos decidiram me atirar. Eles queriam que eu guardasse tudo para amanhã? Pois bem, o amanhã deles seria muito diferente do que imaginavam. Atravessei o portão com a primeira leva de travessas nos braços. A rua me aguardava. E eu sabia exatamente onde tocar a campainha primeiro. O trinco do portão fez um estalo metálico que soou como um tiro na quietude da rua. Carregava nos braços a primeira travessa, pesada, coberta com papel alumínio, mas que ainda deixava escapar o aroma adocicado do lombo com abacaxi. A chuva fina começava a cair. Uma garoa fria que misturava minhas lágrimas secas com a umidade da noite. Mas eu não recuei. A Odete, que chorava na poltrona, tinha ficado lá dentro. A mulher que caminhava pela calçada irregular de pedras portuguesas tinha um propósito que queimava mais forte que a dor nas juntas. A primeira parada foi na casa de Dona Cida. A varanda dela estava na penumbra, iluminada apenas pela luz fraca da televisão que vinha da sala. Cida era uma mulher de poucas palavras, viúva como muitas de nós acabamos sendo, mas com um fardo que eu nunca tive. Um filho de 50 anos acamado, que dependia dela até para beber água. Toquei a campainha, rezando para não incomodar, mas sabendo que a fome e a solidão não têm hora para dormir. Quando Cida abriu a porta, secando as mãos num pano de prato encardido, seus olhos se arregalaram. Ela usava um vestido de malha desbotado, e o cheiro que vinha de dentro da casa dela era de água sanitária e remédio, não de Natal. Odete, aconteceu alguma coisa? Ela perguntou, a voz rouca, preocupada. Aconteceu o Natal, Cida, respondi, e minha voz saiu firme, sem o tremor que eu esperava. Estendi a travessa. Fiz comida demais. Meus filhos tiveram um imprevisto. E eu pensei que o Paulinho ia gostar desse lombo. Está desmanchando de tão macio. Ela olhou para a travessa, depois para mim, e vi a garganta dela oscilar num gole seco. A dignidade dos pobres é uma coisa frágil, um vidro fino que a gente tem medo de quebrar com a esmola errada. Mas eu não estava dando esmola. Eu estava compartilhando a minha sobra de amor. Menina, eu não fiz nada. Só tenho arroz e feijão hoje. Ela gaguejou, os olhos marejando. Então é o complemento perfeito. Sorri. Um sorriso que não chegava aos olhos, mas que era gentil. Por favor, aceite. Senão, vai estragar. E eu não admito desperdício. Cida pegou a travessa com as mãos trêmulas. O peso quase a fez pender para a frente. Ela murmurou um Deus lhe pague, que valeu mais do que qualquer presente caro que o Carlos ou a Mariana poderiam ter me dado nos últimos 10 anos. Voltei para casa não para descansar, mas para reabastecer.
A chuva apertava, molhando minha túnica de seda, estragando a escova que eu mesma tinha feito no cabelo, mas eu me sentia estranhamente limpa. Entrei na cozinha, peguei o peru, aquele peru imenso, dourado, que me custou horas de forno e quase metade da minha aposentadoria, e o coloquei numa caixa de papelão reforçada para conseguir carregar. Juntei potes de maionese, a farofa de bacon e as rabanadas. Dessa vez, atravessei a rua e fui até o sobrado dos fundos, onde morava a família nova. Eu sabia pouco sobre eles. Sabia que o pai, um rapaz magro chamado Marcos, tinha perdido o emprego na fábrica há 2 meses. Sabia que a esposa fazia faxina. E sabia que tinham 3 crianças pequenas que passavam o dia correndo no quintal de terra batida. Bati palmas no portão de grade enferrujada. O cachorro vira-lata latiu, e logo o Marcos apareceu, protegendo a cabeça da chuva com um jornal. Ao me ver, ele abriu o portão, confuso. Dona Odete, a senhora precisa de ajuda? Aconteceu algo na sua casa? Preciso sim, Marcos, disse eu, ajeitando a caixa pesada nos braços. Preciso que você me ajude a comer isso tudo. Ele olhou para dentro da caixa. O cheiro do peru invadiu o nariz dele, e vi a expressão de homem endurecido pela vida se desfazer numa careta de surpresa infantil. Dona Odete, a gente não tem como pagar. É presente, menino, de vizinha para vizinha. Meus filhos não vêm. A mesa estava posta, e eu me recuso a comer sozinha ou guardar isso na geladeira, até virar pedra. Leve para as crianças. Ele não pegou a caixa de imediato. Ele olhou para trás, para a casa simples onde as luzes estavam apagadas, provavelmente para economizar energia. Depois olhou para mim e viu uma lágrima grossa escorrer pelo rosto dele, misturando-se com a chuva. A gente ia comer ovo frito, Dona Odete. Ele sussurrou, com a voz embargada de vergonha e gratidão. As crianças estavam perguntando do Papai Noel, e eu disse que ele não vinha esse ano porque o trenó quebrou. Senti um nó na garganta, mas engoli o choro. Aquilo não era sobre mim. Não mais. Pois o trenó consertou, afirmei, empurrando a caixa para os braços dele. E o Papai Noel mandou peru e rabanada. Agora vá, antes que esfrie. Ele pegou a comida como se fosse ouro maciço. Agradeceu 1000 vezes, atropelando as palavras, e correu para dentro chamando pela esposa. Fiquei ali parada por um instante, sob a chuva, ouvindo os gritos de alegria das crianças lá dentro. Carne! Olha, mãe! É carne grande! Aquele som preencheu o buraco que a mensagem de texto do Carlos havia aberto no meu peito. Durante anos, eu fui mansa. Fui a mãe que aceitava as sobras de tempo, as sobras de afeto. Eu me contentava com visitas rápidas, com telefonemas apressados, com a desculpa do trabalho muito. Mas ao ouvir a alegria daquelas crianças estranhas, percebi que eu tinha um poder que havia esquecido. O poder de ser necessária, de ser útil, de ser vital. Meus filhos não precisavam de mim. Eles apenas me usavam quando era conveniente. Mas aquela gente precisava. E eu precisava deles para me sentir viva novamente. Ainda faltava uma pessoa. Voltei para casa uma terceira vez. A cozinha já parecia um campo de batalha esvaziado. A mesa de jantar, antes farta, agora exibia toalhas manchadas de molho e travessas vazias. Peguei o que restava: o salpicão, a torta de nozes inteira e 2 garrafas de vinho que o Carlos gostava, mas que eu sabia que o seu Jorge, o porteiro da esquina, apreciaria muito mais. Caminhei até a guarita do prédio vizinho. Seu Jorge estava lá, um senhor negro de cabelos brancos como algodão, ouvindo um rádio de pilha que chiava uma missa antiga. Ele me viu chegando encharcada, com a túnica de seda colada ao corpo e os cabelos escorridos, e saiu correndo com o guarda-chuva. Dona Odete, pelo amor de Deus, a senhora vai pegar uma pneumonia. Cadê os meninos? Cadê o Carlinhos? O Carlinhos foi para um resort, Jorge, respondi, sentindo o gosto amargo do nome do meu filho na boca, mas logo cuspindo-o para fora junto com a verdade. E eu vim trazer a ceia para você. Entreguei as sacolas. Ele segurou o vinho como se fosse um troféu. Mas, Dona Odete, isso é vinho caro. E essa torta, a senhora faz aquela torta que é uma perdição. Tem certeza? Nunca tive tanta certeza na minha vida, Jorge. Beba a minha saúde. E coma tudo. Não quero ver nem as migalhas amanhã. Ele sorriu,
um sorriso largo que mostrava a falha num dente lateral, e me deu um abraço desajeitado, respeitoso, cheirando a talco e tabaco. A senhora é uma santa, dona Odete. Não sou santa, Jorge, respondi, virando as costas para voltar para a minha casa vazia. Sou só uma mulher que cansou de ser boba. Ao entrar em casa e trancar o portão, o silêncio me recebeu novamente. Mas agora era diferente. Não era o silêncio da espera, da ansiedade de ouvir um carro parando. Era o silêncio do dever cumprido. Olhei para o relógio de parede. Eram 9 da noite. Fui até a cozinha. A pia estava cheia de louça suja do preparo. As travessas de prata e porcelana que eu não tinha dado, apenas transferia a comida para descartáveis ou pratos dos vizinhos, estavam ali, sujas de gordura e molho. Abri a geladeira. Havia sobrado potes de azeitonas, queijos, presunto, ingredientes que eu usaria no café da manhã do dia seguinte. Havia leite, suco, iogurtes para os netos. Uma ideia fria e lúcida tomou conta de mim. Carlos disse: "Guarda a comida para amanhã." Ele achava que encontraria a geladeira cheia. Achava que, ao voltar do resort, bronzeado e cansado da viagem, teria o banquete da mamãe esperando para ser requentado. Ele contava com a minha submissão. Contava com a minha incapacidade de dizer não. Peguei um saco de lixo preto, daqueles grandes e resistentes. Comecei a esvaziar a geladeira. Não joguei fora a comida boa. Isso seria pecado. Separei o que estava fechado. Queijos, presuntos, iogurtes. Coloquei tudo numa sacola separada. Levaria para a geladeira comunitária da igreja na manhã seguinte, bem cedo. Mas o resto, os potes abertos, as sobras de molho, as garrafas de refrigerante pela metade, tudo foi para o lixo ou para a pia. Lavei a geladeira com vinagre. Esfreguei as prateleiras até que brilhassem, vazias e brancas como um ossuário. Depois, fui para a mesa de jantar. Retirei a toalha de linho bordada, agora manchada, e a joguei no cesto de roupa suja. A mesa de madeira nobre ficou nua, sem enfeites, sem velas, sem o brilho do Natal. Recolhi as taças de cristal e as tranquei no armário mais alto, aquele que precisava de uma escada para alcançar. Guardei a prataria na caixa aveludada e a escondi no fundo do meu guarda-roupa, embaixo dos cobertores de inverno. A casa foi sendo despida. A cada objeto que eu guardava, sentia que estava retirando uma camada daquela Odete servil. Eu estava desmontando o palco. O show tinha sido cancelado por falta de público e a atriz principal tinha se demitido. Às 11 da noite, a casa estava irreconhecível. Não havia cheiro de comida. Eu havia passado um café forte para tirar o aroma do assado e acendido um incenso de arruda que comprei na feira. O cheiro era de limpeza, de ervas, de coisa antiga e séria. A cozinha estava impecável, mas estéril. Não havia um grão de arroz fora do lugar. Não havia um pano de prato úmido pendurado. Parecia uma casa de mostruário, bonita, mas fria. Sentei-me novamente na poltrona. Minhas pernas latejavam tanto que pareciam ter vida própria, mas minha cabeça estava leve. Peguei o celular sobre a mesa. Ainda estava desligado. A tentação de ligar, de ver se havia mensagens de desculpas ou fotos dos netos na piscina, roçou minha mente por um segundo. Mas lembrei do rosto do Marcos, o vizinho, segurando a caixa de papelão. Lembrei do "Deus lhe pague" da Cida. Não liguei o aparelho. Em vez disso, levantei-me e fui até a estante de livros. Retirei de lá uma pequena caixa de metal onde eu guardava documentos antigos. Abri a tampa enferrujada. Ali dentro, entre certidões de nascimento e a escritura da casa, estava um papel que eu não olhava há anos. O contrato de uma conta poupança que fiz escondida do Augusto, 30 anos atrás, e que mantive em segredo até dos meus filhos. Era o meu dinheiro de fuga, caso o casamento ficasse insuportável. O casamento acabou, o Augusto se foi e eu nunca toquei naquele dinheiro. Ele foi rendendo, esquecido, avolumando-se com os juros compostos de décadas. Sempre pensei em usar aquele dinheiro para ajudar na faculdade dos netos ou para reformar o quarto de hóspedes, para quando o Carlos viesse me visitar. Que tolice! Quarto de hóspedes para quem prefere hotel. Faculdade para netos que nem sequer me mandaram um áudio de "Feliz Natal"? Segurei o papel. O valor,
atualizado na minha mente, era substancial. O suficiente para não depender de ninguém. O suficiente para sumir, se eu quisesse. Fui até o quarto, tirei a túnica de seda e vesti meu pijama de flanela mais velho e confortável. Deitei na cama, ouvindo a chuva bater na telha. A casa estava vazia de gente, vazia de comida, mas pela primeira vez em muito tempo estava cheia de mim. Eu não sabia exatamente o que aconteceria quando eles voltassem. Mas eu sabia de uma coisa. A Odete que servia banquetes e engolia sapos tinha morrido naquela cozinha, entre o peru e a farofa. Amanhã, quando a chave do Carlos girasse na fechadura, porque ele tinha a chave, é claro, para entrar e sair quando bem entendesse, ele não encontraria a mãe dele. Ele encontraria uma estranha. Fechei os olhos. Não rezei pelos meus filhos naquela noite. Rezei pelo Marcos, pela Cida, pelo seu Jorge. E dormi, o sono pesado e sem sonhos dos justos, enquanto o celular continuava morto, preto e silencioso sobre a mesa da sala, guardando o segredo da minha rebelião. Acordei naquela manhã de Natal, não com o canto dos pássaros ou com o barulho de netos rasgando papel de presente, mas com um silêncio sepulcral que zumbia nos meus ouvidos. A luz do sol entrava pelas frestas da persiana, desenhando linhas de poeira dourada no ar parado do meu quarto. Eram 10 horas da manhã. Em qualquer outro ano, àquela altura, eu já estaria de pé há 4 horas, requentando o arroz, cortando mais frutas, preparando a mesa do café com rabanadas e panetone, servindo como uma criada de luxo para a minha própria prole. Mas naquele dia, o dia seguinte à minha alforria, eu me espreguicei. Senti cada osso do meu corpo estalar, não de dor, mas de um relaxamento que eu desconhecia. Minhas costas, que na véspera gritavam pelo esforço do forno, agora repousavam macias contra o colchão. Levantei-me sem pressa. Caminhei pela casa com meus chinelos de pano, sentindo o frescor do piso limpo. A sala estava imaculada. Não havia papéis de presente amassados no chão. Não havia brinquedos espalhados que ameaçavam torcer o tornozelo de uma avó desatenta. Não havia migalhas de castanhas no tapete. A casa cheirava a lavanda e cera, não a peru e gordura. Era a casa de uma mulher sozinha, sim, mas pela primeira vez, a solidão não me parecia um castigo. Parecia um palácio vasto e exclusivo. Passei pela cozinha. A geladeira zumbia suavemente, aquele motor antigo que eu conhecia de cor. Parei diante dela. Não a abri. Eu sabia o que havia lá dentro. O vazio. Um vazio branco, frio e iluminado. O mesmo vazio que eles deixaram no meu peito na noite anterior, agora materializado em prateleiras de vidro limpas com vinagre. Peguei o celular sobre a mesa de centro. Ele continuava desligado, frio, como uma pedra preta. Durante anos, aquele aparelho foi minha coleira. Eu pulava a cada notificação, corria para atender a cada chamado, mendigava fotos e áudios no grupo da família. Vovó, manda bolo. Mãe, preciso que você pegue as crianças na escola. Mãe, me empresta um dinheiro para trocar de carro. Segurei o botão lateral. A tela acendeu com o logotipo da marca, depois a animação de início. O aparelho vibrou na minha mão como um bicho nervoso. E então, a enxurrada. As notificações desceram em cascata, empilhando-se umas sobre as outras. 32 chamadas perdidas. 50 mensagens no WhatsApp. Li as primeiras na tela de bloqueio, sem abrir o aplicativo, mantendo o visto por último congelado no dia anterior. Mãe, tá tudo bem? Carlos, às 20h30. Dona Odete, a gente chegou no resort. O sinal aqui é ruim, mas o Carlos está preocupado que a senhora não responde. Nora, às 21h. Mãe, pelo amor de Deus, atende. Aconteceu alguma coisa? Você passou mal? Mariana, às 23h. Mãe, estamos saindo daqui agora de manhã. Vamos almoçar aí. O resort tá lotado e a comida não é boa igual a sua. Guarda o peru. Carlos, às 08h de hoje. Um sorriso fino, quase imperceptível, curvou meus lábios. Preocupação? Não. Eles não estavam preocupados com a minha saúde. Se estivessem, teriam ligado para a vizinha, teriam chamado uma ambulância, teriam voltado na mesma hora. O medo deles não era de me perderem, era de perderem a servidão. O silêncio da mãe servil é a coisa que mais assusta filhos ingratos, porque quebra a engrenagem do conforto deles.
Não respondi. Coloquei o celular no modo silencioso e o deixei sobre o aparador do corredor, virado para baixo. Fui para o meu quarto e abri o guarda-roupa. Normalmente, no dia 25, eu vestiria uma roupa confortável. Um vestido de algodão velho, manchado de molho, porque passaria o dia servindo, lavando louça e limpando a bagunça deles. Eu seria a vovó Odete, a figura de fundo, a paisagem necessária. Mas hoje não. Retirei do fundo do armário um conjunto de linho cru que comprei há 5 anos para um casamento e nunca mais usei. Era elegante, estruturado, chique. Vesti-o com calma. Coloquei um colar de pedras brasileiras que herdei da minha mãe. Penteei meus cabelos grisalhos para trás, prendendo-os num coque firme e altivo. Passei um perfume francês que guardava para ocasiões especiais. Aquele vidro minúsculo que a gente economiza tanto que acaba evaporando antes de usar. Pois bem, hoje era a ocasião. Olhei-me no espelho. Quem me olhasse veria uma senhora distinta, pronta para sair, talvez para um chá beneficente ou uma viagem. Não havia traços da cozinheira exausta de ontem. Aquela mulher tinha ficado no passado, junto com as travessas de comida que agora alimentavam a esperança na casa dos vizinhos. Voltei para a sala e sentei-me na minha poltrona de leitura, aquela de couro que ficava estrategicamente posicionada de frente para a porta de entrada. Peguei um livro que tentava ler há meses, um romance histórico denso, e pousei no colo. Ao meu lado, na mesinha, coloquei o extrato bancário daquela conta antiga, dobrado discretamente. Era meu amuleto. Saber que eu tinha aquele dinheiro me dava uma coluna vertebral de aço. Eu não dependia deles para comer, para morar, nem para ser enterrada. Eu era livre, só tinha esquecido de exercer a liberdade. Eram 12:30 quando ouvi o som inconfundível do SUV do Carlos estacionando na frente do portão. O motor desligou e logo em seguida ouvi as vozes. Eram altas, invasivas. Eu falei para ela que a gente vinha. Era a voz estridente da minha nora, Jéssica. Espero que ela tenha esquentado o lombo, tô morrendo de fome. Aquele café da manhã do hotel foi uma miséria. Relaxa, amor. A mãe sempre dá um jeito, ela deve estar na cozinha. A voz de Carlos, tão segura de si, tão proprietária. Ouvi a chave girar na fechadura. Eles nem tocavam a campainha. Entravam na minha casa como se fosse uma extensão da garagem deles. A porta se abriu com estrondo, batendo na parede. O ar quente da rua invadiu a sala refrigerada pelo ventilador de teto, trazendo consigo o cheiro de protetor solar, suor e maresia. Eles entraram como um furacão. Carlos, de bermuda e camiseta regata, carregando 2 malas de mão. Jéssica, com um vestido de saída de praia transparente, segurando o celular. Os gêmeos Pedro e Paulo, correndo e gritando com os pés sujos de areia, direto para o meu tapete persa. Atrás deles, Mariana e o namorado novo, um rapaz com cara de sono, arrastando um cooler de bebidas. Eles pararam no meio da sala, a bagunça humana contrastando violentamente com a ordem monástica do meu ambiente. "Mãe!" Carlos gritou, largando as malas no chão. "Caramba, que susto a senhora deu na gente! Por que não atendeu o telefone?" Eu não me levantei. Continuei sentada, as costas retas, as mãos repousando sobre o livro fechado no meu colo. Girei o pescoço devagar e os encarei. Meu olhar varreu cada um deles, demorando-se nos rostos queimados de sol, nas roupas informais, na arrogância casual de quem chega exigindo. "Bom dia, Carlos." "Bom dia a todos", disse, com a voz calma, num tom de professora que vê a turma fazendo algazarra. O silêncio deles foi momentâneo, fruto da estranheza. Eles esperavam a Odete de avental, correndo com um pano de prato na mão para abraçá-los, pedindo desculpas por não ter atendido, oferecendo água gelada. Em vez disso, encontraram uma matriarca sentada como um juiz em seu tribunal. "Nossa, vó, tá cheirosa. Vai sair?" perguntou Pedro, o neto mais velho, de 10 anos, chegando perto. "Não, meu filho, estou em casa", respondi, sorrindo apenas para ele. Crianças não têm culpa da criação que recebem. Ou, pelo menos, têm menos culpa. "Cadê o cheiro de comida?" Jéssica perguntou, franzindo o nariz empinado, olhando em direção à cozinha. "A gente veio sonhando com aquele peru. O Carlos disse que a senhora fez um banquete ontem."
Senti uma pontada de ironia. O Carlos disse. Claro. Carlos vendeu a minha mão de obra, prometeu o meu suor, garantiu o meu serviço, tudo sem me consultar. O banquete foi ontem, Jéssica, respondi, mantendo o tom neutro, quase suave. Natal é dia 25. A ceia é na véspera. Carlos riu, uma risada nervosa, passando a mão pelos cabelos ralos. Ele percebeu algo diferente. Ele olhava para a minha roupa, para a minha postura e não conseguia encaixar as peças. Onde estava a culpa? Onde estava a submissão? Ah, mãe, deixa de drama. A gente sabe que sobrou comida. A senhora sempre faz comida para um batalhão. Ele caminhou em direção ao sofá e se jogou, colocando os pés em cima da mesa de centro. Traz uma cerveja para mim? Tô seco. O trânsito na volta estava um inferno. Olhei para os pés dele na minha mesa. Aquela mesa que eu encerei ontem à tarde, depois de jogar fora as sobras da ceia que ele desprezou. A cozinha é logo ali, Carlos. Apontei com o queixo, sem mover um músculo do corpo. Você sabe onde ficam os copos. O sorriso dele vacilou. Ele olhou para Mariana, que estava parada perto da porta, roendo a unha, visivelmente desconfortável com a tensão no ar. O namorado dela sussurrou algo no ouvido dela, provavelmente perguntando se eu era sempre assim, estranha. Mãe, a senhora tá brava porque a gente foi pro resort? Mariana perguntou com aquela voz de menina mimada que funcionava quando ela tinha 5 anos, mas que soava ridícula aos 32. Foi de última hora, mãe. Uma oportunidade única. A gente pensou que a senhora ia entender. A senhora sempre entende. A senhora sempre entende. Tradução. A senhora sempre engole. A senhora sempre aceita ser deixada para trás. Eu entendi perfeitamente, Mariana, respondi, olhando nos olhos dela. Vocês queriam se divertir. É um direito de vocês. Então, Carlos bateu nas coxas, aliviado, levantando-se. Tá tudo certo. Vamos comer que eu tô varado de fome. Jéssica, ajuda a mãe a esquentar as coisas. Ô mãe, põe a mesa aí pra gente enquanto eu tomo um banho rápido no seu banheiro. O da praia lá tava sem pressão. Ele começou a caminhar em direção ao corredor dos quartos, tirando a camiseta suada no meio da sala e jogando-a sobre a minha televisão. Foi o limite. Mas eu não gritei. A raiva, quando amadurece, vira estratégia. Eu sabia que o golpe final não precisava vir da minha voz, mas da realidade nua e crua que os aguardava na cozinha. Carlos! Chamei. Ele parou com a mão na fivela do cinto. Que foi, mãe? Não precisa que a Jéssica me ajude. Ela pode ir ver o que tem na geladeira. Fiquem à vontade. A casa é de vocês, não é o que sempre dizem? Jéssica sorriu, um sorriso falso de quem se livrou de uma tarefa, e caminhou em direção à cozinha, fazendo barulho com seus tamancos de madeira no piso. Ai, dona Odete, a senhora é um anjo. Vou pegar o peru e a farofa. As crianças só comem a sua farofa. Carlos continuou para o banheiro. Mariana e o namorado sentaram no outro sofá. Os netos ligaram a televisão num volume ensurdecedor. Por 1 minuto, parecia que a ordem natural das coisas havia sido restaurada. Eles invadiam, sujavam, exigiam e eu providenciava. Mas eu permaneci sentada, imóvel, ouvindo. Eu ouvia os passos de Jéssica na cozinha. O barulho dela abrindo os armários em busca de pratos. O barulho da gaveta de talheres sendo revirada. E então, o som que eu esperava. O som da borracha de vedação da geladeira se descolando. O som da porta se abrindo. Houve um segundo de silêncio absoluto vindo da cozinha. Um segundo que se esticou no tempo, vibrando no ar. Ué? A voz de Jéssica veio abafada. Carlos gritou lá do corredor. Amor, vê se tem aquela maionese que a mãe faz. Traz uma cerveja também. Carlos. A voz de Jéssica mudou. Não era mais exigente, era confusa. Assustada. Carlos, vem aqui. Que foi? Não tô achando a toalha. Mãe, cadê a toalha limpa? Ele gritou de dentro do banheiro. Eu não respondi. Virei a página do meu livro. Eu não estava lendo nada. As letras dançavam na minha frente, mas o gesto era o meu escudo. Carlos, vem aqui agora. Jéssica gritou, dessa vez com urgência. Mariana levantou do sofá, franzindo a testa. O que foi, Jéssica? A mãe esqueceu de guardar? Mariana foi até a cozinha. Segundos depois, ouvi o suspiro dela. Um "ah" curto, de incredulidade.
Carlos apareceu na sala, sem camisa, com a calça desabotoada, irritado. Que palhaçada é essa? Ninguém consegue pegar uma cerveja nessa casa? Ele passou por mim bufando e entrou na cozinha. Eu fechei o livro devagar. Coloquei-o sobre a mesa, ao lado do extrato bancário. Respirei fundo. O ar estava carregado de eletricidade estática. A tempestade que eu havia armado silenciosamente na noite anterior estava prestes a desabar sobre as cabeças deles. Ouvi o silêncio pesado vindo da cozinha. Imaginei a cena perfeitamente. Os três parados diante da geladeira aberta. A luz branca iluminando o nada. As prateleiras de vidro brilhando, vazias. Nem um pote de sorvete com feijão. Nem uma garrafa de água. Nem uma azeitona esquecida. Nada. Apenas o frio e o vazio. Eles olhavam para o fogão, limpo, com as bocas frias. Olhavam para o forno, vazio e escuro. Olhavam para a bancada, sem travessas, sem pão, sem frutas. Era como se o Natal nunca tivesse acontecido ali. Como se a comida que eles mandaram eu guardar tivesse evaporado por magia. Carlos voltou para a sala primeiro. O rosto dele estava vermelho, mas não era mais do sol. As veias do pescoço saltavam. Ele parou na minha frente, as mãos na cintura, olhando para mim como se eu fosse uma alienígena que tivesse pousado na poltrona da mãe dele. Mãe! A voz dele tremeu, oscilando entre a raiva e o pânico de quem vê o chão desaparecer. Cadê a comida? Cadê o peru? Cadê as compras que eu vi a senhora fazendo? A geladeira tá vazia, mãe. Não tem nem água. Levantei o olhar para ele. Meus olhos encontraram os dele, e pela primeira vez em décadas, ele não viu a Odete Mansa. Viu a mulher que sobreviveu a um divórcio, a mulher que criou 2 filhos sozinha, a mulher que tinha acabado de descobrir que sua dignidade valia mais do que um pernil assado. Jéssica e Mariana apareceram na porta da cozinha, pálidas. As crianças pararam de gritar, sentindo que o clima tinha pesado. Vocês mandaram guardar a comida para amanhã, disse eu com uma calma terrível. Mas não especificaram onde Gale deveria guardar. Como assim? Carlos gaguejou, olhando em volta, como se esperasse que fosse uma pegadinha e que o banquete fosse pular de trás da cortina. A gente veio almoçar, estamos com fome. Onde está a comida, mãe? Jogou fora? A senhora ficou louca? Sorri. Um sorriso que não mostrava os dentes, apenas a certeza absoluta do meu ato. Não joguei nada fora, meu filho. Comida sagrada não se joga fora. Ajeitei a gola da minha blusa de linho. Eu dei o destino que ela merecia. Um destino onde ela fosse recebida com gratidão, e não como uma obrigação de reserva. Você deu a nossa comida? Mariana perguntou, a voz sumindo num fio. O meu peru? A minha torta? Sua torta? Perguntei, erguendo uma sobrancelha. Engraçado, eu não vi você comprando as nozes. Não vi você quebrando os ovos. Não vi você passando 3 horas mexendo o recheio no fogo baixo. A torta era minha, Mariana. E eu a servi para quem tinha fome na noite de Natal. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até a televisão parecia ter baixado o volume. Carlos abriu e fechou a boca, como um peixe fora d'água. A ficha estava caindo, lenta e dolorosamente. Não era apenas sobre a comida. Era sobre o que a ausência da comida significava. Ele olhou para a geladeira vazia lá no fundo, depois para mim, sentada como uma rainha em seu trono de couro. A casa estava limpa demais, arrumada demais, fria demais para eles. E a gente? Jéssica deixou escapar, numa mistura de egoísmo e choque genuíno. O que a gente vai comer? Cruzei as pernas devagar. O tecido do linho roçou suavemente na minha pele. Eu não sei, querida. Respondi, pegando o extrato bancário da mesa e começando a abaná-lo suavemente como um leque, embora não estivesse com calor. Talvez vocês devessem voltar para o resort. Ouvi dizer que o buffet de lá nunca acaba, porque aqui a cozinha encerrou as atividades, permanentemente. Carlos deu um passo para trás, como se eu tivesse lhe dado um tapa físico. O rosto dele, antes vermelho de raiva, agora ficava branco. Ele olhou para o papel na minha mão sem entender o que era, mas entendendo perfeitamente o gesto. A armadilha estava fechada. Eles vieram buscar o conforto garantido, a mãe estátua, a serva eterna. Encontraram a porta aberta, mas a casa trancada.
E o choque em seus olhos era o pagamento que eu nem sabia que estava esperando receber. O silêncio que se instalou na sala após a minha declaração não foi de paz. Foi o silêncio do vácuo, aquele instante terrível logo após uma explosão, quando os ouvidos zumbem e a poeira ainda não baixou. Carlos olhava para a geladeira aberta ao longe, como se esperasse que o eletrodoméstico pedisse desculpas. Jéssica tinha a boca entreaberta, num esgar que misturava fome e ultraje. Mariana, sempre a mais dramática, levou as mãos ao rosto, como se eu tivesse anunciado uma doença terminal, e não o simples fato de que a cozinha estava fechada. Eu permaneci sentada, sentindo a textura áspera e nobre do papel do extrato bancário sob meus dedos. Aquele pedaço de papel era mais do que números. Era a minha carta de alforria, e eles nem desconfiavam. Você deu a comida para a favela? Carlos finalmente cuspiu as palavras, a voz rouca, virando-se para mim com os olhos injetados. Ele não parecia meu filho naquele momento. Parecia um credor cobrando uma dívida injusta. Mãe, você tem noção do quanto custou aquele peru? Do preço do lombo? Eu vi a nota fiscal no balcão semana passada. Aquilo era dinheiro jogado fora. Dinheiro jogado fora? Repeti, a voz baixa, mas cortante como lâmina de barbear. Dinheiro jogado fora teria sido deixar aquela comida apodrecer na geladeira enquanto vocês bebiam caipirinha de limão siciliano numa piscina cheia de cloro. A comida não foi para o lixo, Carlos. Foi para o estômago de quem precisava. O seu Jorge, porteiro, adorou o vinho que você dizia ser bom demais para quem não entende. Vi a mandíbula dele travar. O orgulho ferido doía mais do que a fome. Ele se aproximou 2 passos, invadindo meu espaço pessoal. Uma tática de intimidação que ele usava com funcionários, mas que jamais tinha ousado usar comigo. A senhora está ficando esclerosada, ele sibilou, baixo para que as crianças não ouvissem, mas alto o suficiente para me ferir. Só pode ser, caducou. Doar a ceia de Natal da própria família para estranhos? Isso é coisa de gente que perdeu o juízo. A gente vem aqui, cansados da viagem, as crianças famintas. E a senhora faz isso? Por vingança? É isso? Uma vingancinha mesquinha porque a gente quis aproveitar um feriado? Vingança é prato que se come frio, meu filho. Respondi, sustentando o olhar dele sem piscar. Mas eu servi o meu prato bem quente ontem à noite. E não chame de estranhos. O Marcos, vizinho dos fundos, sabe o meu nome. A dona Cida sabe quando eu tenho consulta médica. Vocês? Vocês mal sabem qual remédio eu tomo para a pressão. Quem são os estranhos aqui, Carlos? Jéssica interferiu, percebendo que o marido estava perdendo o controle. E pior, perdendo a chance de comer. Ela tentou a tática da pena, a mesma que usava para conseguir que eu ficasse com os gêmeos nos feriados prolongados. Dona Odete, por favor. Ela se aproximou, tocando meu braço com aquelas unhas de gel compridas e pintadas de vermelho. Eu me retesei, mas não afastei o braço. Deixei que ela sentisse a rigidez do meu músculo. A gente errou, tá bom? Devíamos ter avisado antes. Mas olha para os seus netos. O Pedrinho e o Paulinho estão com fome. Eles não comeram nada na estrada. A senhora vai deixar os meninos passarem fome? Isso não é cristão. Olhei para os gêmeos. Eles estavam sentados no tapete, jogando no celular, alheios à atenção, com aquela resiliência egoísta das crianças modernas. Eles não pareciam desnutridos. Pelo contrário, estavam corados de sol e bem alimentados pelo café da manhã do resort, que eu sabia ser farto. Não use meus netos como escudo, Jéssica, respondi, puxando meu braço suavemente. O cristão aqui foi feito ontem. Eu alimentei quem não tinha o que comer. Seus filhos têm pais. Pais com cartões de crédito, carros do ano e capacidade plena de parar em qualquer padaria e comprar um sanduíche. A minha cozinha não é um restaurante drive-thru que funciona conforme a conveniência da fome de vocês. Mariana, que até então choramingava no canto, explodiu. Eu não acredito, ela gritou, batendo o pé como uma adolescente. Eu dirigi 3 horas vindo daquele resort infernal, com dor de cabeça, sonhando com a torta de nozes, e chego aqui para ouvir sermão? Mãe, qual é o seu problema? Você sempre gostou de cozinhar. Você vive para isso. O que deu em você? Eu vivia para isso, Mariana. Vivia. Corrigi, usando o verbo no passado com gosto.
Eu achava que o meu amor era medido pelo quanto eu conseguia encher a barriga de vocês. Achava que se a mesa estivesse farta, vocês não notariam que a casa estava vazia de afeto. Mas ontem, quando recebi aquela mensagem... aquela mensagem foi uma bênção. Levantei-me da poltrona. Meus joelhos estalaram, mas ergui o corpo com uma dignidade que surpreendeu a todos. Eu não era uma velhinha curvada. Eu era uma matriarca em posse de sua soberania. Caminhei até a janela e abri a cortina, deixando o sol do meio-dia inundar a sala, revelando a poeira que flutuava no ar e a cara de espanto deles. Aquela mensagem me ensinou que eu sou apenas uma conveniência. Continuei, virando-me para encará-los. Sou o plano B, o porto seguro para quando o mar do luxo está agitado demais. Vocês não vieram me ver. Vocês vieram comer. Vieram buscar o serviço gratuito. Se eu estivesse numa cama de hospital hoje, sem poder cozinhar, vocês teriam vindo? O silêncio que se seguiu foi a resposta. Mariana baixou os olhos. Carlos desviou o olhar para a televisão desligada. Eles sabiam a verdade. Se eu não servisse, eu não existia. Bom, Carlos pigarreou, tentando recuperar a autoridade masculina que estava escorrendo pelos dedos. Já entendemos o teatro. A senhora quer atenção. Parabéns, conseguiu. Agora, vamos resolver isso. Jéssica, pede 2 pizzas grandes, daquela cara que a gente gosta. Vamos comer aqui mesmo, já que a cozinha fechou. Pede logo que eu tô com dor de cabeça. Ele se jogou no sofá novamente, pegando o controle remoto. O gesto era automático, assumir o comando da minha sala, da minha televisão, do meu espaço. Ele achava que a tempestade tinha passado, que eu tinha feito meu showzinho e agora voltaríamos à programação normal, apenas com um cardápio diferente. Jéssica pegou o celular, aliviada. Vou pedir de calabresa e 4 queijos, pode ser, dona Odete? A senhora come um pedaço com a gente e para com essa braveza. Dei 2 passos rápidos e parei na frente de Jéssica. Minha sombra projetou-se sobre a tela do celular dela. Não, disse eu. A palavra foi curta, seca, como um tiro de misericórdia. Jéssica parou com o dedo no aplicativo de entrega. Não o quê? Não gosta de 4 queijos? Não vai pedir pizza na minha casa, declarei, e senti uma onda de poder percorrer minha espinha. Esta casa não é um praça de alimentação de shopping. Vocês não vão transformar o meu lar num depósito de caixas de papelão engorduradas só porque tiveram preguiça de planejar o almoço. Carlos levantou-se num salto, o rosto roxo de fúria. Mas que inferno é esse, mãe? A senhora quer matar a gente de fome? Não tem comida, não deixa pedir comida. O que a senhora quer? Que a gente vá embora? É isso? Exatamente, respondi. A palavra flutuou no ar, cristalina. Carlos recuou, atordoado. A senhora está expulsando a gente? No Natal? O Natal foi ontem, Carlos. Ontem, quando eu esperei por 8 horas. Hoje é dia 26. É um dia comum. E neste dia comum, eu não quero visitas. Eu quero paz. Quero ler o meu livro. Quero ouvir o meu silêncio. Visitas? Ele riu, uma risada nervosa e histérica. Nós somos seus filhos. Essa casa é nossa também. Papai construiu isso aqui para a família. Seu pai construiu as paredes. Quem fez disso um lar, lavando cada tijolo com suor e lágrimas, fui eu. Retruquei, sentindo a raiva antiga do meu casamento falido subir, mas controlando-a. E essa casa é minha. Está no meu nome. Usufruto meu. Enquanto eu respirar, quem decide quem entra e quem come aqui sou eu. Mariana começou a chorar. Dessa vez um choro assustado, de criança que vê a mãe virar um monstro. Mãe, você tá estranha. Parece que odeia a gente. O que aconteceu com você? O que aconteceu, Mariana, é que a mãe boazinha cansou. A mãe que aceitava migalhas morreu de inanição afetiva ontem à noite. Foi então que Carlos, desesperado e sentindo o chão fugir, apelou para a cartada final. A cartada do dinheiro. Ele sempre achou que eu dependia dele para as coisas maiores, para as reformas, para as emergências. Ele achava que a minha aposentadoria de professora mal dava para os remédios. Escuta aqui. Ele apontou o dedo na minha cara, tremendo de raiva. A senhora está muito valente agora, mas quero ver quando a conta de luz chegar.
Quero ver quando esse telhado velho começar a vazar de novo. Quem é que paga o conserto? Quem é que inteira o dinheiro do convênio médico quando aumenta? Sou eu, mãe. Eu e a Mariana. A senhora depende da gente. A senhora não pode tratar a gente assim. Crie cobras para te picarem. É isso que dizem, né? Pois a senhora tá picando a mão que te sustenta. Sorri. Ah, aquele sorriso foi o momento mais doce da minha vida. Foi mais saboroso do que qualquer manjar que eu já tivesse preparado. Caminhei calmamente até a mesa de centro, onde o extrato bancário repousava. Peguei-o com a ponta dos dedos, como se fosse uma joia delicada. A mão que me sustenta. Repeti, saboreando a ironia. Iti. Engraçado você dizer isso, Carlos. Porque a última vez que você inteirou o meu convênio foi há 3 anos, e depois me pediu o dinheiro de volta parcelado porque estava trocando de carro. Desdobrei o papel. O som do papel abrindo foi o único ruído na sala. Vocês acham que eu sou uma velha inútil que vive contando moedas? Comecei, minha voz ganhando uma tonalidade de aço. Acham que eu preciso tolerar o desrespeito de vocês porque no fim do dia preciso do dinheiro de vocês para sobreviver. Estendi o papel na direção do rosto suado de Carlos. Leiam. Carlos franziu a testa, confuso. Ele pegou o papel com relutância. Jéssica esticou o pescoço para ver. Mariana parou de chorar e se aproximou. Vi os olhos de Carlos percorrerem as linhas. Vi o momento exato em que ele chegou ao saldo final, acumulado por 30 anos de juros compostos de uma poupança que eu alimentei com cada centavo que economizei de costuras, de bolos, de humilhações engolidas. Era um valor que comprava aquele SUV dele 2 vezes. Os olhos dele se arregalaram. A boca abriu, mas nenhum som saiu. Ele olhou para o número, depois para mim, depois para o número de novo. Mãe, de onde... Isso é muito dinheiro. De onde veio isso? De 30 anos de silêncio, Carlos, respondi, tirando o papel da mão dele com delicadeza e dobrando-o novamente. De 30 anos não gastando com futilidades. De 30 anos me preparando para o dia em que eu precisaria comprar a minha liberdade. E esse dia chegou. Jéssica olhava para mim com uma expressão nova. Não era mais pena, nem desprezo. Era ganância misturada com medo. Ela percebeu naquele instante que a velha chata era uma mulher rica. Rica e independente. Eu não preciso do seu dinheiro para o telhado, Carlos. Continuei, voltando a me sentar na minha poltrona, cruzando as pernas e alisando o linho da calça. Eu posso contratar o melhor empreiteiro da cidade amanhã, se eu quiser. Posso me internar no melhor hospital geriátrico quando a hora chegar. Eu não preciso de vocês para sobreviver. Eu queria vocês por amor. Mas já que amor vocês não têm para dar, e a única moeda de troca de vocês era a suposta ajuda financeira. Sinto informar que a moeda de vocês desvalorizou. A sala parecia ter encolhido. Eles pareciam menores. O gigante Carlos, o empresário de sucesso, o homem que gritava com garçons, estava reduzido a um menino pego fazendo travessura. Mariana soluçou. Mãe, não fala assim. Dinheiro não é tudo. Não é? Concordei. Respeito é tudo. E vocês não têm nenhum. Olhei para o relógio na parede. O pêndulo continuava seu movimento hipnótico. Agora, por favor, saiam. Eu tenho um capítulo para terminar e vocês estão atrapalhando a minha leitura. Mãe, a gente não tem onde almoçar. Tudo tá fechado ou lotado hoje. Jéssica tentou num último suspiro de desespero prático. O resort deve ter sobras. Sugeri, fria. Ouvi dizer que o buffet deles é ótimo. Carlos me olhou uma última vez. Havia uma mistura de ódio e admiração relutante nos olhos dele. Ele percebeu que a mulher que ele conhecia tinha desaparecido. Ele pegou a camiseta suada de cima da televisão, vestiu-a de qualquer jeito e sinalizou para a família. Vamos embora, ele disse, a voz derrotada. Vamos. Não temos nada para fazer aqui. Mas, pai, e a comida? Pedrinho reclamou, puxando a bermuda do pai. Vamos comer no McDonald's da estrada, moleque. Cala a boca! Carlos gritou, descontando no filho a frustração de ter sido emasculado pela própria mãe. Eles começaram a recolher as coisas. As malas de mão, o cooler vazio, os celulares. A saída deles foi uma procissão de vergonha. Jéssica nem olhou para trás. Mariana tentou me dar um beijo no rosto, mas eu me virei para pegar meus óculos,
deixando-a beijar o ar. O namorado dela, que não tinha dito uma palavra, saiu de cabeça baixa, provavelmente repensando se queria entrar para aquela família. Quando Carlos chegou à porta, ele parou, a mão na maçaneta. Ele não se virou, mas disse, baixo: "A senhora vai se arrepender de morrer sozinha, mãe." "Antes sozinha do que mal acompanhada, meu filho", respondi, sem tirar os olhos do livro que eu fingia ler. "E feche a porta devagar. Não gosto de estrondos." A porta se fechou com um clique suave. Ouvi os passos na varanda, o som do motor do carro ligando, os pneus cantando pneu no asfalto quente, levando embora o barulho, a ingratidão e a fome deles. Fiquei imóvel por 1 minuto, ouvindo o carro se afastar até o som desaparecer completamente. Então, expirei. Um longo suspiro que esvaziou meus pulmões de todo o ar viciado que eles tinham trazido. A casa voltou a ser minha. O silêncio voltou a ser meu amigo. Levantei-me e fui até a geladeira. Abri a porta. A luz acendeu, iluminando o interior vazio e branco. Sorri para aquele vazio. Não era falta, era espaço. Espaço para coisas novas. Espaço para mim. Meu estômago roncou, um som baixo e honesto. Eu não tinha comido nada desde a véspera, alimentada apenas pela raiva e pela adrenalina. Agora, a fome batia. Mas era uma fome boa, uma fome minha, que eu podia saciar como eu quisesse. Fechei a geladeira. Fui até o armário onde eu escondia meus pecados. Tirei de lá uma lata de leite condensado e um pacote de café premium que eu guardava para visitas que nunca mereciam. Coloquei a água para ferver. Enquanto o aroma do café começava a preencher a cozinha, limpando o cheiro do suor do meu filho e do perfume barato da minha nora, senti uma leveza que não sentia desde nunca. Eu tinha vencido. Não com gritos, não com agressão física, mas com a arma mais poderosa que uma mulher da minha idade possui, a retirada total da minha utilidade. Eu tinha feito greve de mãe, e o resultado foi a demissão dos filhos. Peguei minha xícara de porcelana favorita, aquela que eu proibia as crianças de tocarem, e me servi. Fui até a janela da cozinha que dava para o quintal dos fundos. Vi o varal da vizinha, cheio de roupas coloridas balançando ao vento. Vi o cachorro do Marcos dormindo na sombra. A vida continuava lá fora, e pela primeira vez eu sentia que a minha vida estava apenas começando aqui dentro. Eles acharam que me puniriam com a ausência, mas me presentearam com a liberdade. E a liberdade, descobri naquele momento, tinha um gosto muito melhor do que qualquer peru de Natal. O cheiro do café recém-coado preenchia a cozinha, mas pela primeira vez em décadas, aquele aroma não era um chamado para servir ninguém além de mim mesma. Segurei a xícara de porcelana fina, aquela com bordas douradas que eu proibia às crianças de tocar e que passava anos trancada na cristaleira, e senti o calor da cerâmica aquecer minhas mãos. Levei a borda aos lábios e bebi um gole longo, quente e amargo, exatamente como eu gostava, sem o excesso de açúcar que eu costumava colocar para agradar o paladar infantil dos meus netos ou do meu filho. O carro de Carlos já tinha virado a esquina há 10 minutos, mas o silêncio que ele deixou para trás ainda ecoava nas paredes da minha casa. Não era um silêncio vazio, como eu temia antigamente. Era um silêncio denso, rico, uma espécie de música suave que só quem reconquista a própria soberania consegue ouvir. Olhei pela janela da cozinha para o quintal. O sol da tarde começava a dourar as folhas da mangueira. O mundo não tinha acabado porque expulsei meus filhos. O teto não desabou porque neguei comida a quem só tinha fome de conveniência. Pelo contrário, parecia que a casa respirava melhor. Sentei-me à mesa, agora limpa, sem migalhas, sem manchas de gordura, sem a bagunça caótica que eles sempre deixavam como rastro de sua passagem. Aquele momento, aquele primeiro café sozinha na tarde de 26 de dezembro, foi o marco zero da minha nova vida. Os dias que se seguiram foram uma revelação lenta e saborosa. A primeira reação veio, surpreendentemente, não dos meus filhos, mas da rua. Na manhã seguinte à confusão, quando saí para varrer a calçada, um hábito antigo que eu não pretendia abandonar, encontrei o Marcos, o vizinho dos fundos. Ele estava saindo para procurar emprego, vestido com sua melhor camisa, mas parou ao me ver.
Ele não disse nada de imediato. Apenas atravessou a rua, tirou o boné em sinal de respeito e segurou minhas 2 mãos com as dele, calejadas e ásperas. Dona Odete, ele disse, e vi que os olhos dele estavam marejados. A senhora salvou o nosso Natal. As crianças, elas nunca tinham visto um peru inteiro. O mais novo achou que era um dinossauro. A esposa chorou a noite toda de alegria. Senti um nó na garganta, mas dessa vez era um nó de doçura. Fico feliz, Marcos. Comida foi feita para alimentar, não para enfeitar mesa de quem não tem fome. A gente nunca vai esquecer, Dona Odete. Se a senhora precisar de qualquer coisa, pintar um muro, carregar peso, trocar uma lâmpada, a senhora me chama. A senhora não está sozinha. Aquelas palavras valeram mais do que qualquer cartão de Dia das Mães, comprado às pressas numa farmácia. A senhora não está sozinha. E eu não estava. Descobri naquela semana que havia construído uma família invisível ao meu redor, tecida com fios de solidariedade e vizinhança, muito mais forte do que os laços sanguíneos que o Carlos e a Mariana julgavam ser inquebráveis. Dona Cida apareceu 2 dias depois com um bolo de fubá simples, mas feito com ovos caipiras amarelinhos. Seu Jorge, o porteiro, passou a me cumprimentar com uma reverência de cavalheiro antigo, e sempre que eu voltava do mercado, ele abandonava a guarita para carregar minhas sacolas até a porta, recusando qualquer gorjeta com um sorriso ofendido. Para a senhora, é honra, ele dizia. Enquanto a vizinhança me abraçava, o meu celular, que religuei 3 dias depois, tornou-se o palco de uma ópera silenciosa de arrependimento e cálculo. Havia dezenas de mensagens. No começo eram agressivas, tentativas de me fazer sentir culpa. Mãe, o Pedrinho chorou de fome na estrada. Mãe, a Jéssica está inconsolável com a sua grosseria. Eu lia e apagava. Não respondia. O meu silêncio era um muro alto onde as pedras que eles atiravam batiam e voltavam. Depois, o tom mudou. Quando perceberam que a velha não ia ligar pedindo desculpas e provavelmente lembrando-se do extrato bancário que viram, o medo se instalou. Carlos apareceu na minha porta 1 semana depois. Sozinho, sem a esposa, sem os filhos, sem a arrogância. Ele tocou a campainha, não usou a chave. Aquele pequeno gesto já era uma vitória monumental. Eu tinha trocado a fechadura no dia anterior, gastando uma quantia irrisória para comprar uma paz impagável. Mas ele não sabia disso ainda. Ele tocou porque, pela primeira vez, entendeu que precisava de permissão para entrar. Abri a porta, mas não a grade. Fiquei do lado de dentro, vestida com uma roupa de ginástica nova que eu tinha comprado para minhas caminhadas matinais. Oi, mãe, ele disse, a voz mansa, os ombros curvados. Ele parecia mais velho. Posso entrar? Estou de saída, Carlos. Menti, com uma facilidade que me surpreendeu. Vou ao banco e depois tenho pilates. Pilates? A senhora faz pilates? Ele franziu a testa, confuso. Comecei ontem. O dinheiro que eu economizava comprando presentes caros para quem não agradecia, agora paga um ótimo instrutor particular. Ele engoliu em seco. Mãe, a gente precisa conversar sobre aquele dia. Eu fui um estúpido. A Jéssica também. A gente estava estressado com a viagem, o calor. O calor não justifica a ingratidão, meu filho. E o estresse não justifica tratar a mãe como funcionária. Eu sei. Ele passou a mão no rosto. É que a gente ficou assustado. A senhora nunca agiu assim. E aquele dinheiro? Mãe, a senhora tem certeza que está bem gerido? O gerente do banco não está te enganando? Eu podia dar uma olhada nos investimentos para a senhora? Eu ri. Uma risada curta e seca. Carlos, o dinheiro está onde esteve nos últimos 30 anos, longe das suas mãos. E vai continuar assim. Não se preocupe com a minha herança. Preocupe-se em como vai pagar suas próprias contas, porque a fonte secou. Ele me olhou com um misto de respeito e pavor. A mãe, que era um banco 24 horas, tinha fechado as portas. Aquele homem de 45 anos, que sempre teve rede de segurança, agora percebia que estava caminhando na corda bamba sem nada embaixo. A senhora ainda é minha mãe? Ele perguntou, com a voz embargada, apelando para o último fio de conexão emocional. Sempre serei sua mãe, Carlos. Mas deixei de ser sua criada e sua financiadora.
Se quiser vir tomar um café um dia, me avise com antecedência. Se eu estiver livre, abro a porta. Mas não traga a roupa suja para eu lavar, e não espere banquete. Aqui agora só se serve respeito. Ele foi embora cabisbaixo, entrando no seu carro de luxo financiado em 60 vezes, carregando o peso da nova realidade. Eu fechei a porta e, em vez de sentir culpa, senti uma leveza tão grande que parecia que eu poderia flutuar. Nas semanas seguintes, a transformação ganhou forma e cor. Fui ao banco. O gerente, um rapaz jovem e atencioso, me recebeu na sala VIP quando viu o saldo da minha conta antiga. Transferi parte do dinheiro para uma conta corrente de fácil acesso. A primeira coisa que fiz foi contratar uma empresa para reformar o telhado. Não pedi orçamentos para o Carlos, não pedi indicação. Contratei profissionais. Ver os homens trabalhando, consertando as goteiras que me atormentavam há anos, foi um prazer indescritível. Paguei à vista. Depois, mudei o guarda-roupa. Doei os vestidos de vó, aqueles de tecidos sintéticos e estampas tristes que pareciam uniforme de idosa. Comprei linho, comprei seda, comprei cores vivas. Azul royal, amarelo açafrão, verde esmeralda. Quando me olhava no espelho, não via mais a Odete abandonada. Via uma mulher que tinha atravessado o deserto e encontrado um oásis. Mariana tentou se reaproximar também. Veio com a tática do choro e dos problemas emocionais. Disse que o namorado a largou, o que eu já esperava, dado o comportamento dele no Natal. Disse que estava se sentindo sozinha. Eu a recebi. Fiz um chá. Ouvi as lamúrias dela por 1 hora. Mas quando ela começou a insinuar que precisava de dinheiro para pagar o aluguel do apartamento novo, eu coloquei a xícara na mesa e disse: "Sinto muito, minha filha. Mas acho que está na hora de você aprender a viver com o que ganha. Eu criei vocês dois sozinha costurando para fora. Você tem diploma, tem saúde e tem juventude. Se vire." Ela saiu brava, batendo a porta. Mas 2 semanas depois, me mandou uma mensagem dizendo que tinha conseguido um emprego extra. Eu respondi com um emoji de joia. Era o máximo de validação que eu estava disposta a dar. Eu estava ensinando-os a serem adultos, com 30 anos de atraso, mas antes tarde do que nunca. Mas a maior mudança não foi com eles. Foi comigo. Em março, 3 meses depois do Natal da Revolução, entrei numa agência de viagens. A atendente me olhou com curiosidade. "Para onde a senhora quer ir, dona Odete? Caldas Novas? Aparecida do Norte?" "Não, minha querida", respondi, ajeitando meus óculos escuros novos. "Eu quero ir para a Toscana, na Itália. E quero ficar num hotel que tenha uma cozinha onde eu possa ter aulas com um chefe de verdade. Quero aprender a fazer massa fresca para mim, não para os outros." A viagem foi o sonho que eu nem sabia que tinha sonhado. Passei 20 dias na Itália. Sozinha? Não, comigo mesma. E descobri que sou uma ótima companhia. Fiz amizade com um casal de portugueses, jantei olhando para vinhedos, caminhei por ruas de pedra antiga sem sentir dor nas costas, porque a dor que eu sentia antes não era da idade, era do peso que eu carregava. Postei fotos. Ah, sim, eu aprendi a usar o Instagram. Postei fotos segurando taças de vinho Chianti, fotos sorrindo ao lado de chefes italianos, fotos dos meus pratos. Os comentários dos meus filhos eram tímidos. "Que chique, mãe! Aproveita, vó!" Eles assistiam de longe a minha vida florescer, percebendo que não eram mais o centro do meu universo, mas apenas satélites distantes. Quando voltei, a casa estava impecável. Eu havia deixado a chave com a dona Cida para molhar as plantas, e paguei a ela um valor justo por isso. Ela me recebeu com um abraço apertado e disse que a rua ficou triste sem mim. Aquilo aqueceu meu coração mais do que qualquer elogio falso da minha nora. O ano correu. Chegou dezembro novamente. A tensão começou a subir no início do mês. O que faríamos no Natal? Meus filhos, agora domados pela minha nova postura, ligavam pisando em ovos. Carlos sugeriu timidamente um churrasco na casa dele. "A senhora não precisa levar nada, mãe, juro." Mariana sugeriu um amigo secreto simples. Eu ouvi as propostas e agradeci. "Agradeço o convite, meus filhos", disse eu, numa chamada de vídeo em grupo que fiz questão de agendar. "Mas este ano eu já tenho compromisso." "Compromisso?" Carlos perguntou surpreso. "Com quem? Vai passar com a vizinha?"
Não. Vou passar em Gramado. Reservei um chalé num hotel maravilhoso. Vou ver o Natal Luz. Sempre quis ver as luzes, mas nunca podia porque estava ocupada assando perus para vocês. O silêncio do outro lado da linha foi palpável. Sozinha, mãe? No Natal? Mariana perguntou com aquela voz de quem acha que solidão é doença. Não estarei sozinha. Estarei com um grupo de amigas que conheci no curso de italiano. Mulheres fantásticas. Vamos beber vinho, comer fondue e rir até a barriga doer. Vocês podem se reunir na casa do Carlos. Tenho certeza que a Jéssica sabe pedir uma ótima pizza. Desliguei a chamada com um sorriso no rosto. E foi assim que aconteceu. No dia 24 de dezembro, enquanto meus filhos provavelmente lidavam com a própria bagunça e a ausência da mãe serviçal, eu estava na Serra Gaúcha. O ar estava fresco, cheirava a pinheiro e chocolate. Eu usava um casaco de lã elegante e botas de couro. Jantei num restaurante lindo, cercada por minhas novas amigas, viúvas, divorciadas, solteiras, todas mulheres que, como eu, decidiram que a vida não acaba aos 60 ou 70 anos. Brindamos com espumante. Rimos das nossas histórias passadas, das nossas cegueiras antigas. À meia-noite, recebi mensagens dos meus filhos. Feliz Natal, mãe. Estamos com saudade. A pizza atrasou, acredita? Carlos. Feliz Natal, mãe. Te amo. Queria estar aí com você. Mariana. Respondi apenas. Feliz Natal, queridos. Aproveitem a companhia um do outro. Guardei o celular na bolsa. Olhei para as luzes que enfeitavam a cidade, milhares de pontos brilhantes contra a escuridão. Lembrei-me da Odete que chorou na poltrona 1 ano atrás, sentindo-se um lixo descartável. Aquela mulher tinha morrido para que esta pudesse nascer. A dor daquela rejeição foi o parto mais doloroso da minha vida, mas gerou a minha melhor versão. Meus filhos não mudaram sua essência egoísta. Pessoas raramente mudam tanto, mas mudaram o comportamento comigo porque eu mudei as regras do jogo. Eles aprenderam a me respeitar, não pelo amor que eu dava de graça, mas pelo limite que eu cobrei caro. Hoje, minha geladeira está cheia, mas apenas do que eu gosto. Minha conta bancária serve aos meus desejos, e meu coração, antes uma casa de hóspedes lotada e maltratada, agora é um templo sagrado onde só entra quem tira os sapatos da ingratidão na porta. Para você, mulher que me lê e que talvez esteja agora na frente de um fogão quente, esperando filhos que só lembram de você quando a fome aperta ou o dinheiro acaba. Desligue o fogo, tire o avental. A comida esfria, mas a vida passa rápido demais para ser servida em bandejas de prata para quem nos trata como prato descartável. Sua liberdade pode estar a apenas um não de distância. Ergui minha taça para a lua cheia sobre Gramado e brindei a mim mesma. A ceia da minha vida estava apenas começando.